família é um porto seguro e a minha família é o local onde nós podemos encontrar o aconchego, o carinho, o aprendizado e, acima de tudo, o amor. Tanto eu quanto a minha esposa, nós viemos de grandes famílias, então a ideia de ter filhos, ela sempre foi assim muito especial para nós. Nosso primeiro filho nasceu após 2 anos e meio de casado, é o Luiz Daniel, hoje ele tem 14 anos. O segundo filho é o João Luiz, tem 11 anos. E a nossa terceira filha é a Ana Luísa, que hoje está com 8 anos. Entre o Luiz Daniel e o João Luiz, nós tivemos uma filha que nasceu e com 4 dias faleceu. Esse foi o momento mais difícil e mais duro de toda a nossa vida. Foi um momento assim muito difícil, com a perda de uma criança que passou 9 meses sendo esperada, mesmo porque nós tínhamos planejado ter um casal, né? E aí essa possibilidade não ocorreu. E então, logo depois, eu engravidei do João. Ele nasceu bem, saudável, foi cuidado, foi liberado para casa, tranquilo. No 4º dia, o João Luiz ele teve um problema de saúde. Ele teve um aumento de uma substância no sangue chamada bilirrubina. Depois do impacto do falecimento da minha menina, e depois veio o João, eu senti assim bastante impactada. Para mim o apoio do meu esposo foi muito importante. O João não faleceu, mas morreu todas as expectativas que nós tínhamos com relação ao próximo filho, a essas realidades. É normal, é natural que isso ocorra. Ser impactada 2 vezes, com experiências muito marcantes e muito exigentes, de alguma forma mexeu muito comigo. Então é uma dor muito profunda e muito grande, até você se reconstruir, você se adaptar. Logo depois que o João nasceu e nós tivemos que aprender a lidar com isso, e depois de 3 anos nós fechamos, né? E qual foi a nossa surpresa? Que eu estava grávida novamente, era a 4ª gravidez. Quando nós soubemos que era uma menina, nós ficamos muito felizes. E a Ana Luísa é uma pessoa assim que Deus nos trouxe de presente para nos dar um afago mesmo. Logo nos primeiros dias, quando a gente descobriu que o João ia ter essa lesão cerebral e que isso teria um efeito permanente, então tanto eu quanto a minha esposa mergulhamos para estudar o assunto, entender o assunto, saber como ajudá-lo da melhor forma. Quando nós pensamos em sair da nossa casa, da porta para fora, lidar com o João, sejam locais de passeio, sejam locais que você precisa acessar algum serviço e ele precisa estar junto conosco, aí nós temos alguns problemas, sobretudo na questão da acessibilidade. Nem todos os locais onde você vai, você tem uma rampa. E não é somente ter uma rampa, você precisa ter um espaço, você precisa ter condições para que aquela pessoa ela entre e ela possa se sentir bem ali. João Luiz ele está conosco em todas as atividades que nós fazemos em família. Então ele não é aquela criança que fica em casa, isolada, sem fazer nada. Ele está todo o tempo conosco. É um desafio muito grande, porque você tem que carregar, você tem que colocar a cadeira. Você chega nos locais, às vezes nem sempre a receptividade é tão positiva, mas nós como família nos propomos a vencer todos os obstáculos para que possamos ter essa experiência juntos. Mas também há uma limitação de mentalidade com relação à aceitação social dessas pessoas que estão um pouco alijadas do processo, entende? Distanciadas do processo. Quando nós pensamos numa igreja para frequentar, para estar com o João, a acessibilidade de fato é algo primordial. A grande maioria de nossas igrejas não tem condições de cara, de pronto, para receber pessoas com necessidades especiais. Por exemplo, hoje mesmo nós não encontramos nenhuma igreja que tenha acessibilidade para ir para a escola, nenhuma.
pessoas com necessidades especiais não precisam que você sinta pena dela. Elas precisam que você crie condições e as receba e as acolha dentro das suas necessidades. Olhe para a criança, cumprimente-a, seja simpático, toque na criança com deficiência. Ela não tem nenhuma doença contagiosa. Toque nela, fale com ela olhando nos olhos, porque a criança ela percebe. Quando você pensa em alguém que está começando a ir à igreja, o próprio fato da pessoa sair da sua casa com uma criança com deficiência, ou com, mesmo que seja um adulto, com uma necessidade especial, já é uma quebra de preconceito, já é um esforço muito grande. Então, quando chega na igreja, se você não for acolhido como deveria ser, como você espera, então isso acaba sendo uma barreira. Nós aprendemos a lidar com todas essas circunstâncias, porque nós, como família, nos propusemos a olhar as realidades e caminhar olhando para frente, porque nós estamos preparando a nossa família para a família do céu.